Artigo 93. Nas sessões, observa-se a seguinte ordem. Inciso 1. Verificação do quórum e abertura. Inciso 2. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Inciso 3. Comunicações do presidente. Inciso 4. Ordem do dia. Inciso 5. Expediente e comunicações dos presentes. Parágrafo único. A ordem dos trabalhos ou da pauta pode ser alterada pelo presidente em caso de urgência ou de pedido de preferência. Artigo 94. O julgamento de qualquer processo ocorre do seguinte modo. Inciso 1. Leitura do relatório, do voto e da proposta de ementa do órgão, todos escritos pelo relator. Inciso 2. Sustentação oral pelo interessado ou seu advogado, no prazo de 15 minutos, tendo o respectivo processo preferência no julgamento. Inciso 3. Discussão da matéria, dentro do prazo máximo fixado pelo presidente, não podendo cada conselheiro fazer uso da palavra mais de uma vez, nem por mais de 30 minutos, salvo se lhe for concedida a prorrogação. Inciso 4. Votação da matéria, não sendo permitidas questões de ordem ou justificativa oral de voto, precedendo as questões prejudiciais e preliminares às de mérito. Inciso 5. A votação da matéria será realizada mediante chamada em ordem alfabética das bancadas, iniciando-se com a delegação integrada pelo relator do processo em julgamento. Inciso 6. Proclamação do resultado pelo presidente, com leitura da súmula da decisão. Parágrafo 1º. As partes, os apartes, só serão admitidos quando concedidos pelo orador. Não será admitido à parte, alínea A, a palavra do presidente, alínea B, ao conselheiro que estiver suscitando questão de ordem. Parágrafo 2º. Se durante a discussão o presidente julgar que a matéria é complexa e não se encontra suficientemente esclarecida, suspende o julgamento, designando o revisor para a sessão seguinte. Parágrafo 3º. A justificação escrita do voto pode ser encaminhada à Secretaria até 15 dias após a votação da matéria. Parágrafo 4º. O conselheiro pode pedir preferência para antecipar seu voto se necessitar ausentar-se justificadamente da sessão. Parágrafo 5º. O conselheiro pode eximir-se de votar se não tiver assistido à leitura do relatório. Parágrafo 6º. O relatório e o voto do relator, na ausência deste, são lidos pelo secretário. Parágrafo 7º. Vencido o relator, o autor do voto vencedor lavra o acórdão. Artigo 95. O pedido justificado de vista por qualquer conselheiro, quando não for em mesa, não adia discussão, sendo deliberado como preliminar, antes da votação da matéria. Parágrafo único. A vista concedida é coletiva, permanecendo os autos do processo na Secretaria, com envio de cópias aos que as solicitarem, devendo a matéria ser julgada na sessão ordinária seguinte, com preferência sobre as demais, ainda que ausentes o relator ou o conselheiro requerente. Artigo 96. As decisões coletivas são formalizadas em acórdãos, assinados pelo presidente
e pelo relator e publicadas. Parágrafo 1º. As manifestações gerais do Conselho Pleno podem dispensar a forma de acórdão. Parágrafo 2º. As emendas têm numeração sucessiva e anual, relacionada ao órgão deliberativo. Artigo 97. As pautas e decisões são publicadas na imprensa oficial ou comunicadas pessoalmente aos interessados e afixadas em local de fácil acesso na sede do Conselho Federal. Seção 6 da Diretoria do Conselho Federal. Artigo 98. O presidente é substituído em suas faltas, licenças e impedimentos pelo vice-presidente, pelo secretário-geral, pelo secretário-geral adjunto e pelo tesoureiro, sucessivamente. Parágrafo 1º. O vice-presidente, o secretário-geral, o secretário-geral adjunto e o tesoureiro substituem-se nessa ordem, em suas faltas e impedimentos ocasionais, sendo o último substituído pelo conselheiro federal mais antigo, e havendo coincidência de mandatos pelo de inscrição mais antiga. Parágrafo 2º. No caso de licença temporária, o diretor é substituído pelo conselheiro designado pelo presidente. Parágrafo 3º. No caso de vacância de cargo da diretoria, em virtude de perda de mandato, morte ou renúncia, o sucessor é eleito pelo Conselho Pleno. Parágrafo 4º. Para o desempenho de suas atividades, a diretoria contará também com 2 representantes institucionais permanentes, cujas funções serão exercidas por conselheiros federais, por ela designados, ad referendo do Conselho Pleno, destinadas ao acompanhamento dos interesses da advocacia no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 99. Compete à diretoria, coletivamente, inciso 1, dar execução às deliberações dos órgãos deliberativos do Conselho. Inciso 2. Elaborar e submeter à terceira Câmara, na forma e prazo estabelecidos neste Regulamento Geral, o orçamento anual da receita e da despesa, o relatório anual, o balanço e as contas. Inciso 3. Elaborar estatística anual dos trabalhos e julgados do Conselho. Inciso 4. Distribuir e redistribuir as atribuições e competências entre seus membros. Inciso 5. Elaborar e aprovar o plano de cargos e salários e a política de administração de pessoal do Conselho propostos pelo secretário-geral. Inciso 6. Promover assistência financeira aos órgãos da OAB em caso de necessidade comprovada e de acordo com previsão orçamentária. Inciso 7. Definir critérios para despesas com transporte e hospedagem dos conselheiros, membros das comissões e convidados. Inciso 8. Alienar ou onerar bens móveis. Inciso 9. Resolver os casos omissos no Estatuto e no Regulamento Geral, ad referendo do Conselho Pleno. Artigo 100. Compete ao Presidente. Inciso 1. Representar a OAB em geral e os advogados brasileiros, no país e no exterior, em juízo ou fora dele. Inciso 2. Representar o Conselho Federal em juízo ou fora dele. Inciso 3. Convocar e presidir o Conselho Federal e executar suas decisões. Inciso 4. Adquirir, onerar e alienar bens imóveis, quando
autorizado e administrar o patrimônio do Conselho Federal juntamente com o tesoureiro. Inciso 5. Aplicar penas disciplinares no caso de infração cometida no âmbito do Conselho Federal. Inciso 6. Assinar com o tesoureiro cheques e ordens de pagamento. Inciso 7. Executar e fazer executar o Estatuto e a legislação complementar.